Pois é, pessoal, no plano internacional e nacional também, a política está pegando fogo. Começa com o Donald Trump abrindo o jogo e falando, olha, não descarto, vai ter guerra com o Maduro sim. Anunciou esse feito no mesmo dia que aeronaves militares chegam em Porto Rico, né? Lugar estratégico, caso aconteça uma guerra na Venezuela. A gente está acompanhando, minha cerveja já chocou, né, de tanto que eu já esperei, mas a gente está acompanhando isso tudo de perto. Outro ponto que a gente precisa discutir também é o Petro dando um passa-moleque lá no Maduro. O único que ainda segura a mão do Maduro é o Lula. E eu vou falar para vocês o que o Petro falou em relação ao Maduro, né, qual foi o caminho que o Petro escolheu em relação ao Maduro. Ou seja, parece que o Lula está ficando isolado por completo aqui na América do Sul. Tá? E aí o Maduro achou uma alternativa magnífica para resolver o problema, mostrando que ele é um cara de paz. O Maduro ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Sério, não é zoeira, não é piada. Não o Prêmio Nobel, né, que a Maria Corina Machado ganhou. Um tabajara, mas eu vou explicar para vocês. Também, né, resposta do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro à cassação do mandato de ambos. Gravaram um vídeo dando resposta, né? Tem o Zema, que falou em perdão do Bolsonaro. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa discutir aqui com vocês nesse editorial que foi preparado com todo carinho. Tá, talvez você deve estar se estranhando, não teve o editorial das 9 horas, o do meio-dia foi um editorial número 1, o das 4 saiu atrasado. Hoje é um dia que eu estou fazendo encerramento de ano com as empresas, confraternização com os colaboradores, com os amigos que trabalharam o ano todo com a gente. E também é aniversário da minha filha, então hoje eu fui um pouco mais requisitado, sabe? Então, perdão pelo atraso, tá? Hoje, dia 19/12 de 2025. Obrigado pela confiança, por estar aqui com a gente. É sempre um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês, mesmo que atrasado, mas eu apareço. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, pessoal. Trump diz que não descarta a guerra com a Venezuela durante uma entrevista. O presidente americano concedeu entrevista à NBC News e afirmou que acontecerão novas apreensões petroleiras. Tá, eu já disse para vocês, o intuito do Trump é o quê? Follow the money, né? Ou seja, truncar, travar, né, o dinheiro venezuelano. Esse é o intuito. Esse é o argumento, travar o dinheiro norte-americano, o dinheiro venezuelano, principalmente agora, parando, né, travando a saída de petroleiros, que é o que fomenta, né, a economia venezuelana ainda. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, endureceu significativamente a sua postura em relação à crise na Venezuela, afirmando que não descarta uma intervenção militar para encerrar o regime de Nicolás Maduro. Em declarações recentes, o líder americano reforçou que todas as opções estão sobre a mesa para restaurar a democracia e a ordem no país vizinho, sinalizando que a paciência de Washington com o eixo autoritário da América Latina chegou ao fim. A postura de Trump coloca o Palácio de Miraflores sob uma pressão sem precedentes, elevando o nível de alerta em toda a região. Vem cá, tem uma fofoca de bastidor? Vocês gostam de uma fofoca que eu sei, calma. Tem uma fofoca de bastidor que diz o seguinte, que o Trump chegou no ouvidinho do Lula, sabe aquelas reuniões que acontecem? Pois é, que o Trump chegou no ouvidinho do Lula e falou, Lula, seguinte, a gente vai fechar um acordo, o que você precisa para sinalizar? Tirar a Magnífico do Moraes? Tudo bem, mas você vai encerrar os avanços autoritários, você vai deixar passar a dosimetria e a anistia para os americanos que são a mesma coisa, eles parabenizaram a aprovação da dosimetria e disseram ainda, olha, é isso, é pegar ou largar. Ou você pega esse acordo agora, eu quero terras raras, eu quero liberação das big techs, enfim, a fofoca que rola. Ou isso acontece, ou depois do Maduro, você está na fila. Pois é, e aí tudo indica que o próprio Lula encarou, né? Não é à toa que o Magnífico tá sem as sanções, o Moraes está sem as sanções da lei Magnífico. Essa determinação de Trump é o que se espera de um verdadeiro líder do mundo livre.
o fim da política de planos quentes com ditadores sanguinários. Enquanto líderes da esquerda regional hesitam ou protegem o regime chavista, os Estados Unidos mostram que a liberdade é um valor inegociável e que a ameaça comunista na nossa fronteira não será mais tolerada. Para o Brasil e para os conservadores, a mensagem é clara: o tempo das concessões acabou e a força da lei e da ordem deve prevalecer contra o autoritarismo que destrói as nações. Olha, no papel tudo vale, é bonito, mas a gente quer ver na prática, né? Na prática a gente está vendo sinalizações, como por exemplo esse vídeo aqui que foi divulgado pelo governo norte-americano, onde aeronaves militares saíram dos Estados Unidos indo para Porto Rico, mesmo com o aumento das tensões da Venezuela, né? Então você vê aí alguns navios, aí, alguns aviões, né? Aeronaves militares chegando a Porto Rico, tá? Mas o que a gente tem aqui, acho que o barulho tá incomodando vocês, né? Mas é isso, você vê o voo das aeronaves aí partindo a Porto Rico. Essa é a imagem que foi publicada aqui, né? E aí, aeronaves militares dos Estados Unidos foram vistas operando em Porto Rico na quinta-feira, em meio ao aumento das tensões com a Venezuela. O presidente Donald Trump disse que não muda a possibilidade de guerra com a Venezuela, segundo a entrevista concedida à NBC News. Trump também afirmou que os ataques terrestres dos Estados Unidos contra o país sul-americano começarão em breve, tá? Começarão em breve, tá? Vamos lá, pessoal. E enquanto isso, o que aconteceu? O Petro, né, o esquerdista da Colômbia, virou as costas para o Maduro, deixando o Lula isolado ao lado do Maduro. Em um momento inesperado que sinaliza o isolamento do regime chavista, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, desautorizou publicamente Nicolás Maduro e rejeitou qualquer aliança militar contra os Estados Unidos. Ao ser questionado sobre as declarações de Maduro, que sugeriam uma união regional para enfrentar Washington, Petro foi enfático, ao declarar que o ditador venezuelano não possui autoridade sobre as forças armadas colombianas. O posicionamento marca um recuo estratégico e expõe a fragilidade da retórica beligerante do eixo da esquerda na América Latina diante da soberania nacional, né? Então, eu já falei para vocês que esse discurso de soberania nacional, olha, eu vou defender a soberania, companheiro, isso aí é para que regimes autoritários tenham esse argumento para não ser chutados, né, por outros que querem, né, entrar aí na bandeira pela democracia. Pelo menos é a minha visão, tá? E aí, para não ficar para trás, o bonitão do Maduro resolve o quê? Conceder a ele mesmo o Prêmio Nobel da Paz. O Maduro cria o próprio Nobel da Paz e se autoproclama arquiteto da paz. Pois é, especial da Sociedade Bolivariana, né, da Venezuela. É muita cara de pau, né? É uma coisa assim, estúpida. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, criou sua própria honraria equivalente ao Prêmio Nobel da Paz e se autoproclamou arquiteto da paz. Durante uma cerimônia realizada na quarta-feira, quando o país marcou 195 anos da morte de Simón Bolívar, o evento organizado pela Sociedade Bolivariana da Venezuela exibiu Maduro recebendo uma medalha concedida por apoiadores, que afirmaram ter aprovado a homenagem por unanimidade. É patético, né? É patético. Mas vamos lá, voltando aqui, saindo do regime de lá e voltando para o regime de cá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a perseguição, né, argumentada aqui pelo Ramagem e também pelo Eduardo Bolsonaro. Como você deve estar sabendo, ontem o Hugo Mota cassou o mandato do Eduardo Bolsonaro e também do deputado Alexandre Ramagem. Ambos perderam ali os seus respectivos mandatos, né? Então ficaram afastados, né, dos seus mandatos. O questionamento que foi feito por vários deputados, senadores, é que tanto o Hugo Mota, tanto o Eduardo quanto o Alexandre Ramagem não tiveram em momento algum o direito à ampla defesa e contraditório previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados. No caso do Eduardo Bolsonaro, apesar da chance do Eduardo perder seria grande, o Eduardo poderia ter justificado sua defesa com perseguição,
Hugo Mota não aceitou e já tocou logo através da mesa diretora. Veja o que o Ramagem falou sobre isso. O presidente da Câmara dos Deputados cassou o meu mandato na canetada, pela mesa da casa, por pura covardia. Uma decisão que não respeitou os regramentos da própria Câmara, nem a vontade do voto em plenário, muito menos obedeceu texto claro da Constituição. Para isso, o presidente da Câmara falou: fiz o que tive que fazer. Infelizmente, as palavras de um boneco, marionete, nas mãos de um ministro do STF. Fiquei sem áudio, né? Quando ele fala, eu fiz o que eu tinha que fazer, na minha visão, me lembra muito a missão dada, a missão cumprida. Covardia é ter consciência do que é certo e não fazê-lo. Não consegue ter a coragem de defender, na forma da lei, a sua própria instituição e os mandatos do parlamento. É um presidente de poder subordinado a um ministro de outro poder. O artigo 55 da Constituição ele exige, nos casos de uma condenação judicial, que deve ser o plenário decidir, por meio do voto, a perda ou não de um mandato parlamentar. Eu não tive esse direito que está expresso na Constituição. O artigo 240 do regimento interno da Câmara impõe instrução probatória, ampla defesa e submissão ao plenário para voto. Eu não tive também esse direito que está expresso no próprio regimento da Casa. Toda essa covardia porque sabiam que eu iria ganhar no voto, no plenário, decisão do parlamento. Só que isso desagradaria a vontade do STF, mesmo sendo uma vontade autoritária, contrária à Constituição. Então eu fui cassado por faltas, mesmo não tendo número de faltas suficientes para cassação, mas porque se presume que eu faltaria às sessões posteriores no ano que vem. Eu só teria faltas suficientes quase no meio do ano que vem. Uma decisão infame, vergonhosa. O ministro, o violador de direitos humanos, nem precisou sujar as mãos dele, porque ele tem um serviçal de instrumento. Infelizmente, o presidente da Câmara dos Deputados, que optou pela falta de coragem, mostrou-se na desonra de ser joguete de um ditador. Ele vai permanecer comendo as mãos desses déspotas que riem dessa subserviência dele. A Câmara efetivamente acabou por covardia. Pois é, ou seja, palavras duras, né, contra o presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Infelizmente hoje o presidente da Câmara é tido como um presidente fraco, né? Então o Lira tinha todo o respeito do Congresso Nacional, apesar dos pesares, né? Mas tinha todo o respeito do Congresso Nacional, enquanto que o Hugo Mota, né, o sucessor, não consegue angariar o mesmo respeito por parte dos seus apoiadores, né? E aí veio a defesa do Eduardo Bolsonaro, né, que também partiu para cima do Hugo Mota com todas as críticas que poderia ter. Eduardo Bolsonaro abre live para explanar a covardia de Hugo Mota. É a publicação do Gil Diniz. Câmara decide cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. O que pesa contra eles? Primeiro, não pesa corrupção, não pesa envolvimento com tráfico de drogas, não pesa assassinato, não pesa dinheiro na cueca, não pesa nada disso. Inclusive, né, se tivessem achado dinheiro na minha cueca, muito provavelmente eu não estava nem sendo cassado. Mas o que eu quero botar aqui um bom parênteses é nesse Câmara decide cassar. Não foi a Câmara, BBC, foi a mesa diretora. Pela primeira vez na história, vocês estão vendo um deputado federal eleito com mais de 700 mil votos nessa última eleição e, anteriormente, o mais votado da história do Brasil, deputado federal, ser cassado sem sequer que os meus algozes tenham a coragem de passar esse processo pelo veredito do plenário da Câmara dos Deputados. Porque nós, deputados, o que nós somos? Nós somos você. Nós representamos a sua vontade de maneira indireta. Porque se fosse direta, você mesmo exerceria. Mas você só tem a oportunidade de fazê-lo na eleição. Então, quando você me dá o seu voto e eu faço os números necessários para chegar à Câmara dos Deputados, eu estou representando aquela parcela da sociedade. Então, em última análise, quem confere os votos, ou seja, quem me coloca dentro do Congresso Nacional, deveriam também ser aqueles capazes de me retirar de lá de dentro. E para isso existem algumas regras básicas. Dentre elas que
essa vontade popular é exercida pelos deputados federais. Ainda que indiretamente, se eu tivesse que perder o meu mandato, que me foi conferido pelo povo, isso deveria ser feito através dos outros representantes populares. Quem são? Os outros 512 deputados federais. Como sempre ocorreu na história do Brasil. Roberto Jefferson, Eduardo Cunha, José Dirceu, foram cerca de 30 deputados federais que já perderam seus mandatos. Todos eles por votação na Câmara dos Deputados, ou pelo menos a esmagadoríssima maioria, né? Eu estou pensando aqui de cabeça se o STF já tomou na mão grande algum mandato de deputado federal. Mas o procedimento normal é o quê? É a votação. Então, o meu caso é um caso único e especial, o que configura ainda mais o teor persecutório dos ditadores. E veja, o mais impressionante, o caso do Eduardo Bolsonaro, é lógico que é muito grave, é um caso que viola o princípio da contraditória, da ampla defesa, mas o caso do Ramagem, ele é tão grave, e eu questionei muito na época, o caso Deltan Dallagnol, da futurologia, ou seja, pode ser que o Deltan Dallagnol fosse condenado num futuro, e aí ele perderia o cargo, então vamos perder o cargo dele agora, vamos arrancar o cargo dele agora. Com o Ramagem é a mesma coisa, não. É bem provável que ele não vai voltar, ele não cumpriu ainda o período de faltas que a lei exige, mas nós já vamos mandar porque presume-se que ele vai cumprir. Mas peraí, e se acontece alguma coisa com o Moraes como um impeachment? Ou algum outro critério? Né? Então, assim, alguma outra situação, sei lá, ele sai do ministério igual o Barroso, ou uma prisão, ou uma Magnífica, mais forte ainda, entende o tamanho do negócio? Mas vamos lá. Olha só, hoje quem foi entrevistado foi o Romeu Zema, né? E aí perguntaram sobre a possibilidade de anistia ao Bolsonaro. Olha o que ele respondeu. Governador, se o senhor for eleito presidente, o senhor concederia graça presidencial ao ex-presidente Jair Bolsonaro, um perdão para que ele saísse da cadeia? Caio, com toda certeza, como eu disse agora há pouco, nós temos de passar uma borracha no passado. O Brasil já concedeu anistia a assassinos, a sequestradores, a assaltantes. E nós não tivemos aqui, no meu entender, nenhuma tentativa. Pode ter havido algum plano que nunca entrou em execução e há uma diferença muito grande entre idealizar alguma coisa e entre executar uma coisa. E o que eu percebo hoje no Brasil, Caio, infelizmente, é quase que uma perseguição política. E isso precisa acabar. Nós temos de ser um país que olhe pelo futuro e não que fique resolvendo eternamente os problemas do passado. Mas, desculpa, só reforçando a pergunta do Caio, o senhor concederia graça a Jair Bolsonaro se fosse eleito presidente da República? Sim, seria uma das primeiras medidas. Eu quero olhar pelo para-brisa, não pelo retrovisor. Chega de ficar olhando pelo retrovisor. Concederia, sim. Só para ficar claro. Pois é. Só para ficar claro, né? Mas é assim, sem sombra de dúvidas, uma aberração. O Jeffrey Schickini fez uma publicação hoje, né? Questionando a Globo, porque a Globo está fazendo muitas críticas ao Lula, ao ministro Alexandre de Moraes. Algo poderia ter mudado, né? O Pix não caiu, o que está acontecendo? Né? O Globo fazendo matérias dizendo, olha, tá na hora deles voltarem para a caixinha, tá na hora do STF recuar, já deu, já passou. Isso chama muita atenção. Isso é um tanto quanto absurdo, né? E aí, o que entra aqui? Matéria do Globo, Alexandre de Moraes o Globo está perseguindo Alexandre de Moraes. Moraes atuou nos bastidores do Senado para alterar o PL da dosimetria. É o que diz aqui o Jeffrey Schickini e faz a leitura da matéria com vocês. Moraes atuou nos bastidores do Senado para alterar o PL da dosimetria. Segundo o jornal O Globo, o ministro do STF procurou ao menos 4 parlamentares. Olhem só isso daqui. O ministro Alexandre de Moraes atuou nos bastidores do Congresso
durante a tramitação do projeto de lei da dosimetria, que altera critérios de cálculo de penas ligadas a supostos atos golpistas. A movimentação de um ministro do Poder Judiciário incluiu conversas diretas com senadores para ajustar a redação final do texto. A informação é do jornal O Globo. O que está acontecendo com o Globo? O Globo escancarou o contrato de 129 milhões do Banco Master com o escritório da esposa do ministro. Agora, o Globo joga isso daqui contra o ministro também no ventilador. Olha só, relatos colhidos no Senado indicam que Moraes procurou ao menos 4 parlamentares. Entre eles o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco. O objetivo foi corrigir trechos aprovados pela Câmara, que, segundo o ministro, não refletiam o acordo previamente discutido com o Supremo. O quê? Acordo com o Supremo? Acordo político com o Supremo? Gente, por que isso aqui é tão grave? E chama muito a atenção o fato do Globo estar escancarando tudo o que está acontecendo envolvendo o ministro. Porque, segundo a lei de crimes de responsabilidade que está aqui na tela, olha só, é crime de responsabilidade o ministro do STF participar de acordos políticos e se envolver na política. Olha só, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Olha isso daqui. Exercer atividade político-partidária. Então, o ministro que tem interesse ideológico, tem interesse de pauta política, o ministro que faz acordos políticos com interesse direto em questões, discussões políticas, pautas políticas, é crime de responsabilidade, sujeito a impeachment. Então, o Globo está escancarando um fato de envolvimento de um ministro com interesses políticos, o que, segundo a lei, configura, em tese, supostamente, crime de responsabilidade. Então, primeiro, o Globo divulga contrato de 129 milhões. E foi o Globo que escancarou tudo, dizendo que o Banco Master tinha lá 77 processos, mas em nenhum processo a esposa do ministro estava atuando só em apenas um. Que o valor das parcelas eram de 3 milhões e 600 mil mensais, que o imposto da nota que o escritório emitia era pago pelo banco. Foi o Globo que divulgou tudo. Agora o Globo escancarou esse acordo que o STF, via ministro, fez com senadores. E tudo isso, segundo a lei ainda vigente, tudo isso escancara violações, ilícitos, e pode configurar, inclusive, crime de responsabilidade. Pois é, pessoal. Né? Pessoal, obrigado pela confiança de vocês, pela credibilidade, tá? Hoje os vídeos estão mais curtos um pouco, já expliquei para vocês a correria, mas daqui a pouquinho a gente volta com pelo menos mais um editorial para vocês. Grande abraço.